Olá, eu sou Francine Machado, de Mendonça, sou arte educadora na EJA de Santo André, escritora e contadora de histórias. Achei interessante trazer aqui para a partilha, né, de comunicações orais do Gitou. Uma experiência que eu tive, eu estava finalizando a pós de Teatro do Oprimido com o coletivo Garoa, quando a pandemia colocou toda a pós online. A questão é que no fim dessa especialização, a gente faz um estágio prático, que eu faria em Santo André mesmo, que tem uma tradição com o Teatro do Oprimido, onde há histórias, né, de que o Boal teria feito esse teatro fórum com os operários. A cidade já deu formações em teatro do oprimido, já usou essa metodologia do Boal na construção dos orçamentos participativos na época das gestões progressivas. Porém, quando entrou a pandemia, a gente só tinha contato com os nossos estudantes pelo WhatsApp, porque demorou muito para se definir uma plataforma de estudos entre os professores, que também seria usada com os estudantes. Quando foi definida, ela não era amigável nem para os professores nem para os estudantes. Então ficou tudo muito online no WhatsApp com eles, envio de fotos, envio de vídeos e também tirando dúvidas. A gente acabou fazendo apostilas, que foi a saída que a gente percebeu que era viável, porque elas eram entregues junto com o kit merenda. De qualquer forma, não são formas de contato que a gente consiga fazer o teatro do oprimido que eu fazia no chão de escola. A gente fazia jogos, a gente fazia improvisos, teatro jornal. E aí, quebrando a cabeça de como que eu faria isso, para não deixar de finalizar a pós, não evitar a questão que eu queria fazer o estágio, eu fui experimentando algumas multiplicações de teatro do oprimido possíveis para a pandemia e para as pessoas que eu conhecia que me ajudaram, e os ajustes que foram viáveis dentro do que eu estudei, dentro do que os grupos que eu trabalhei conseguiram se abrir para a gente jogar, improvisar e conhecer mais e aprender com boa. Então eu fiz inicialmente um estudo, uma experiência, uma espécie de test drive com um grupo de estudos de arte e educação independente chamado Quinta Parede. Eram professores que queriam testar o que ia funcionar de fazer teatro online. Quando eu entrei, eles ainda estavam fazendo viola spoiling. A gente percebeu que a gente precisou fazer tanta adaptação para fazer viola spoiling pelo Meeting que viraram outros jogos, não eram mais os jogos do fichário que a gente conhecia. E aí, como eu já vinha desse trabalho, não só com a pós que eu comentei, mas com os encontros da Rede Sem Fronteira de Teatro do Oprimido, uma oficina que eu fiz com o Julian Boal no Sesc Pompeia, e também a formação com o Armindo Pinto em Santo André, eu sugeri que a gente experimentasse Boal. Talvez não precisasse de tanta adaptação quanto a Spoiling, porque graças à pedagogia griot, que trabalha com a cultura originária no centro da educação, né, a gente percebe que quando a cultura, a sistematização, a metodologia conversa com a nossa cultura, ela flui de um outro jeito. E aí eu sugeri o Boal, os professores toparam. Eu fiquei umas 5 semanas trabalhando os jogos, os improvisos com eles. No começo, até o meio, talvez, eu contei com a ajuda de amigos dos encontros da Rede Sem Fronteiras, do Teatro do Oprimido. E também planejando, pensando como ajustar, o que, que a gente mudaria, já que não era ao vivo, já que era um teatro chapado na conferência. Mas de um certo ponto em diante eles não conseguiram fazer essa multiplicação comigo. Eu que tinha que acabar a pós também. Alguns tinham que, às vezes, trabalhar, tinha que sair mais cedo, enfim. Mas nesses encontros do Quinta Parede, tivemos retornos muito bacanas, porque professores comentaram que esqueceram que estavam online, esqueceram que devia ficar enquadrado para a gente ver como que a pessoa estava improvisando. Eles se divertiram, fazia tempo que as pessoas estavam sem se divertir na pandemia, e alguns envolveram os filhos que estavam próximos jogando para participar, para conhecer, se divertir, enfim. E também achei bastante interessante que professores do interior de São Paulo, mais especificamente de Garça, comentaram que eles estavam contentes porque eram umas vivências que levavam mais para essa questão do teatro educação prático, e eles estavam cansados da questão teórica, que é o que a gente mais tem dentro de educação, né? Na maioria delas, uma ou outra não, mas bastante delas tem essa questão mesmo. E aí eu já achei bem interessante, falei, acho que de repente dá pra multiplicar fora daqui.
Na EJA eu senti todas as dificuldades que eu já comentei, então eu fiz, como a gente trabalhava bastante com a questão das apostilas, né, até para que eles também pegassem os kits merendas, que equivaliam a uma cesta básica, e a gente tá com uma série de estudantes com problema social, desempregado, com fome, etc. Daí ali eu coloquei uns resumos que falava das histórias de cada técnica que está na árvore do teatro do oprimido. Explicava, punha foto, punha perguntas. No WhatsApp eu mandava vídeos, mandava fotos. Tem uma série de curiosidade da parte deles. Porém, jogar mesmo o teatro do oprimido com eles ficou meio difícil nessa ocasião. Eu consegui também integrar esse estudo com uma professora da formação profissional, na verdade eles chamam instrutor, né? Então a gente fez essa atividade junto e falou para eles colocarem também pesquisas de fotos, de notícias que eles achavam que tinha a ver com opressão, com oprimido, com esses assuntos que a gente estava tratando com eles. Um dos trabalhos que eu mais tive ali retorno também foi com o Teatro Jornal, que é uma coisa que eu trabalho bastante, por conta de eu ter sido jornalista anteriormente e porque agora a gente vê que a questão do Meeting ou do Zoom consegue conversar com uma possível estética que dialogue com TV, com internet, eles acabam conseguindo fazer uns improvisos muito interessantes. Aí lá na EJA eu mandei numa das apostilas a história do Teatro Jornal, foto, passei vídeo, tirei dúvida, e aí eu falava deles escolherem uma notícia e gravarem, né, a narração, a interpretação, me passar. Como eles não têm tanta familiaridade, tem uma timidez, umas travas que não é sempre que a gente encontra em grupos de estudantes, eles acabaram fazendo umas leituras meio brandas, então eu retomava o contato para entender como que ele estava vendo os personagens da notícia, quem que ele pensava que era oprimido, quem ele pensava que era opressor. E aí eu percebi que apesar deles não colocarem muitas emoções ali nessas gravações das notícias, eles estavam vendo quem era o oprimido, estavam contrários ao opressor, estavam se solidarizando com o que passava o oprimido. Achei bem interessante porque foi a mudança da mudança do que a gente já fez com o Teatro Jornal em chão de escola. Muito diferente, mas eu fiquei contente porque foi a troca possível dentro do que a gente tem percebido de dificuldade no teatro híbrido, aliás, na educação híbrida agora, porque a gente retomou com eles desde maio, né? Quem estava na greve sanitária começou depois de junho, julho. Então teve esses estudos com eles, achei bacana assim, os retornos que eles foram dando, porém na EJA a gente percebia que tinha que fazer mais ajustes por conta, às vezes eles não tinham celulares legais, eles chegaram a receber chips da prefeitura para ver se navegava, mas volta e meia esse chip era cortado, então eles para estudar sozinhos tem a questão da autonomia que não tá tão avançada, né? Meio que a gente estava começando a alfabetização digital deles, e aí já interrompeu com isolamento e tudo. Aí eu também pensei assim, eu queria terminar a pós-graduação, não queria ficar esperando voltar pro chão de escola para fazer o estágio da pós com o coletivo Garoa, porque a gente nem sabia quando ia voltar, né? Aí eu consegui conversar para fazer esse estágio na Fundação das Artes, onde eu estudei teatro faz mais de 20 anos. A fundação fica em São Caetano. E a gente conversou, eu fiz um estágio com as turmas que começaram no técnico de teatro do segundo semestre de 2020 e do primeiro de 2021. Foi um mês com cada turma, encontros semanais, mas era a noite toda porque era a mesma matéria, que eu pude fazer essa multiplicação. Então, metade eu fazia essa introdução, falava da árvore do teatro do oprimido, partilhava vídeos, né, dos causos, que eu brinco, parece que tem uns causos de pescador dentro do teatro do oprimido, é por isso que eu gosto tanto e converso com a minha questão da contação de história, né? Porque tem algumas histórias de como começou ou de como a técnica se transformou, que conforme a gente vai conhecendo outros pesquisadores e outros praticantes de teatro do oprimido, tem todo um questionamento que talvez não tenha sido daquela maneira, né? E do meio em diante, o nosso estágio lá com a especialização do Garoa se orienta que a gente faça um foco ali numa técnica. E eu foco no teatro jornal, porque eu venho da comunicação, né? Então foi bem interessante que eles levaram as notícias, fizeram... Por exemplo, teve uma turma que escolheu uma notícia que a moça tentou defender o cachorro do marido e ela foi mordida pelo marido. E aí eles fizeram toda uma improvisação em cima que acabou reunindo vários jogos do Teatro Jornal, mas ficou parecendo um Cidade Alerta. Então foi super interessante.
Depois teve estudante que ficou me procurando porque queria me entrevistar para uma matéria que eles finalizaram com perfis de ex-alunos da fundação. Foi uma visita virtual, né? Foi pelo Meeting e a gente sentiu que a maioria tinha bastante proximidade, interesse, participou bastante. Tinha muito fechamento e abertura de câmera e de áudio explicando que a família estava estranhando a aula com barulho, com muito movimento, mas eles interagiam muito bem apesar disso. Depois, esse ano, eu também multipliquei. É tudo multiplicação do teatro oprimido possível na pandemia, né? E aí, esse ano, eu consegui aprovar pela Aldir Blanc de São Caetano também o projeto Narrativas Itinerantes, que eu ia meio que dividir a quantidade de vídeos que a gente podia fazer para o projeto em contação de histórias e em teatro do oprimido. Depois a gente soube que a live não ia poder ser ao vivo de verdade, ia ser gravada. Então, já que foi assim, eu fiz 4 vídeos com contações de histórias e formação que eu dou nisso, e essas formações eu dou com o jogo do teatro do oprimido quando eu encontro os futuros contadores, é que agora teve que ajustar tudo. O 5º vídeo era de teatro do oprimido, aí não tinha contação de história dessas que eu usei nos outros, né, que era indígena, africana. Na verdade, o 5º vídeo, que era do teatro do oprimido, tinha esses causos do Virgílio, né, da moça que lá na vivência no Peru entrou na cena e transformou, né, a dramaturgia simultânea em teatro fórum, enfim, são esses que eu utilizo. E esses eu consegui fazer uma parceria com o Centro de Formação de Professores de São Caetano, e a gente se encontrou também no meeting, eu pude falar dessas artes que eu pesquiso, que eu trabalho, que eu multiplico. E aí eu pensei em dividir porque é, a gente ainda está nessa pesquisa, ajustando. Estou fazendo já agora no ensino híbrido e na EJA de Santo André, um pouco lá ao vivo nas escolas e um pouco no virtual. No virtual são fotos, são vídeos dos nossos causos envolvendo a metodologia do Boal, tiro dúvidas, troco, né, com quem tem as suas curiosidades ali. E ao vivo eu já também apresentei alguns vídeos, consegui fazer alguns jogos, mas a gente tá com a turma bem pequenininha, então acaba que às vezes eles fazem 2 jogos, eles querem perguntar bastante coisa e não faz tantos quanto a gente fazia antigamente com a turma mais cheia. E aí eu pensei que também dividindo a experiência, trazendo os estudos, as práticas, enfim, tem um artigo também, vamos ver se isso acaba saindo em algum lugar, conseguiria trocar com outros pesquisadores, né? Porque são esses extremos, assim, o grupo da EJA no ABC com muita dificuldade, e às vezes você se vê meio psicóloga tentando descobrir como furar os bloqueios para entrar, né, no improviso cênico, e às vezes esses grupos para formar contadores ou então para a própria multiplicação do TO, que já são artistas, que são muito interessados e se jogam e criam coisas extraordinárias. Mas imagino que muitos pesquisadores estão passando pela mesma questão na pandemia, então costuma ser uma troca bastante rica. Também queria incluir que eu comecei a fazer o mestrado na Escola Superior de Artes da Célia Helena, tentando associar a pedagogia griot com o teatro do oprimido, com a EJA lá no ABC, porque eu sinto que quando, né, eles travam achando o teatro do oprimido muito difícil, porque é bem expositivo, muita argumentação, enfim, aí eu volto para essa questão da pedagogia griot, que brinca com vivências, com danças, com cantos, né, e tudo envolvendo as culturas dos povos originários, né, para também fazer uma prática decolonizada. E muitas pesquisas e estudiosos que eu tenho tomado contato comentam que também acham que tanto o Boal quanto essa pedagogia griot tem essa pegada descolonizadora. É isso. Vamos ver o que está por aí na Giton. Tomara que possamos trocar figurinhas.